Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor
esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade.
Boa noite a todos, graça e paz. Agradecemos ao Senhor mais uma vez a oportunidade que Ele nos dá de podermos compartilhar a palavra do Senhor. Como ouvimos agora, que o Santo Espírito possa inundar o nosso coração com a verdade da palavra. Louvamos ao Senhor também pela sua participação, que Deus derrame muito amor, graça, cuidado, bênção sobre sua vida, trabalho, sua família, trazendo paz, proteção nesta época tão difícil que a gente atravessa e cuidando, providenciando todo o sustento necessário para a sua casa, para a sua família. Vamos ler o texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 23, a partir do verso de número 16. Mateus 23, verso 16 até o verso 22. Mateus 23, de 16 a 22. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso não é nada. Se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, pois, jura ou jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade, mais uma vez, de abrirmos e estudarmos a Tua palavra. Por favor, Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Precisamos e queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Numa época em que a palavra tem pouco valor e até os documentos registrados, os contratos e acordos assinados, muitas vezes também não têm muita validade, textos como estes que acabamos de ler são importantíssimos pela sua veracidade, pela sua importância e pelo ensinamento que traz para nós. A questão da palavra empenhada. Diz o texto a respeito do juramento. Nós vamos trabalhar com esse texto. Estamos trabalhando sobre os ais, as palavras de ira, os gritos e clamor de Deus contra os religiosos, os falsos religiosos de sua época, escribas e fariseus. E vamos trabalhar também com textos paralelos, principalmente o texto no Sermão da Montanha, que também trata de juramento. Antes de entrarmos na lição do texto, entendermos qual é a lei de Deus, entendermos qual era o ensino dos fariseus e escribas por causa da crítica de Jesus e principalmente entendermos qual é o ensino de Jesus sobre o juramento, deixa eu trazer duas palavras iniciais sobre o juramento. A primeira é que o juramento é comum nos tribunais. Talvez a gente tenha aprendido que jurar não é certo, desde pequeno. Não, jurar, não jura, nunca pode jurar por nada, muito menos por Deus e por nada. Mas a palavra empenhada precisa ser colocada diante dos tribunais. Então o juramento é legal diante dos tribunais. Temos visto esse juramento em todos os tribunais do planeta, em todos os tribunais sem sombra de dúvida. Quando uma testemunha se obriga a dizer a verdade sobre os fatos, sob juramento, inclusive com responsabilidade sobre a palavra empenhada. Vale lembrar que o próprio Jesus compareceu diante de um tribunal e, sob juramento, respondeu a uma pergunta de Pilatos. Lá em Mateus 26, versículos 63 e 64, Pilatos diz, olha, você está sob juramento e deve, eu te juro a você responder, és filho de Deus? E então Jesus diz, tu dizes que eu sou filho de Deus, e assim vim para isso mesmo. Então, sob juramento num tribunal, Jesus também participou empenhando a sua palavra. Então, nenhum pecado em empenhar a nossa palavra ou jurar diante de um tribunal. Segunda questão com relação ao juramento é que jurar não é pecado.
Muitos entendem que o juramento é pecado. A nossa palavra deveria ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, como vamos estudar mais para o final. Então, qualquer tipo de juramento seria pecado. Não, de maneira nenhuma o juramento é pecado. Os homens juram para empenhar a sua palavra, ou para garantir a sua palavra. Veja o que diz Hebreus capítulo 6, verso de número 13. Nós lemos assim: pois quando Deus fez as promessas a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Então, no verso 16, ele coloca que o juramento é algo normal para os homens, para selar, para encerrar todo tipo de contenda, ou seja, é uma palavra empenhada. Vale lembrar que o crente também, sincero, jura e não volta atrás na sua palavra, mesmo com dano próprio. Salmo 15, verso 4 diz, o cidadão do céu, o crente verdadeiro e sincero que Deus procura e busca, é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. E o próprio Deus também usou da sua palavra como juramento. Para não ir muito além, eu li Hebreus 6, verso 13 e 14, que fala que quando Deus escolheu Abraão, Deus jurou abençoar a descendência de Abraão. Salmo de número 110, o versículo 4, nós lemos: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ainda no Salmo 132, o verso 11, nós lemos assim: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Ou seja, para não irmos muito além, citando aqui 3 textos de que o Senhor também usou da palavra de juramento. Que fique claro para todos nós que Deus não precisa usar a palavra de juramento como uma garantia de palavra. A palavra de Deus basta e é suficiente. Ele faz isso por causa do homem, por causa do ser humano. Nós é que precisamos entender que a palavra de Deus é verdade. Deus não precisa provar que a sua palavra é verdade. Eu vou dar um exemplo para você, para que fique bem claro para todos nós. Na saída do povo no Egito, a 10ª praga compreendia a morte de um animal, a morte dos inocentes, a morte dos primogênitos, e para que a casa do judeu não fosse atingida, um sacrifício era feito e o sangue passado nos umbrais da porta. Eu pergunto para você, você acha que Deus precisava do sangue na porta para identificar qual era a casa do judeu e qual era a casa do egípcio? É evidente que não. Deus não precisava de uma marca para passar por cima da casa do judeu. Ele sabia perfeitamente, aquilo era para o judeu, para que ele entendesse que o sangue do cordeiro havia salvado o seu primogênito, havia salvado a sua casa e a sua família, e tudo isso apontava depois para Jesus Cristo. Portanto, Deus não precisa desses subterfúgios. A palavra de Deus é sempre verdadeira, não há dúvida com relação a isso. Mas nós precisamos entender de que forma Deus tem empenhado a sua palavra. Portanto, essas 2 ideias iniciais são muito claras quando a gente trata do juramento. Primeiro, não é pecado jurar diante de um tribunal, e jurar não é pecado. Então, essas 2 questões ficam claras para nós. Bom, qual é a lei de Deus sobre juramento? Vamos entender o que Deus coloca sobre o juramento. Vou citar 3 textos do Pentateuco para enfatizar para a gente a questão da lei de Deus com relação ao juramento. Levítico 19, verso 12 diz: nem jureis falso pelo meu nome. Nota que a ênfase de Deus
está no jurar falso, ou seja, é preciso dizer a verdade. Esta é a lição de Deus com relação à sua lei. Nem jureis falso pelo meu nome. Números 30, versículo 2, da mesma forma, quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento, não violará a sua palavra. De novo, a ênfase recai sobre a verdade, ou o cumprimento da sua palavra. Não violará a sua palavra. E também, Deuteronômio 23, versículo 21, você não quebrará o seu juramento, mas guardará os votos que tem feito ao Senhor. Você não quebrará o seu juramento, mas guardará os votos que tem feito ao Senhor. Novamente, a ênfase em não quebrar o juramento e guardar, ou seja, cumprir os votos feitos perante o Senhor. Então, repare que a ênfase em todos os versículos, em todos os textos que abordam sobre a questão do juramento na lei de Deus, recai sobre a veracidade, a importância da verdade diante dos fatos. Uma pessoa precisa ser verdadeira em sua palavra como um juramento. Deus é contra a mentira, Deus é contra a falsidade, Deus é contra o engano. É isso o que a lei coloca. É dessa forma que Jesus vai interpretar a lei para os escribas e fariseus lá no Sermão da Montanha e repete aqui. Novamente lembrando que quando Deus faz um juramento, ele não faz por causa de si mesmo, por causa de uma palavra empenhada, mas ele faz isso por causa do homem, para que o homem possa entender a sua promessa. Para que a gente explique isso de uma maneira mais clara, o texto de Hebreus, capítulo 6, que eu comecei a ler, os versos 17 e 18 dizem o seguinte, olha que interessante, Hebreus 6, 17 e 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Ou seja, Deus empenha a sua palavra e Deus não mente, e com base no juramento e um Deus sincero e verdadeiro, nós podemos ter a garantia de que as promessas de Deus são verdade. Portanto, Deus se interpôs em juramento e Deus não é um ser mentiroso. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, como lemos no Velho e também no Novo Testamento. Portanto, a lei de Deus com relação ao juramento diz respeito à veracidade da palavra. Quando alguém empenhar a sua palavra, corra em cumprir. Se você votou, faça conforme o seu voto. Se você jurou, cumpra o seu juramento, porque é isso que Deus quer de nós, como cristãos, que a nossa palavra empenhada seja de fato cumprida. Qual é a distorção do ensino dos escribas e fariseus, retrucada, criticada, ensinada corretamente aqui por Jesus em Mateus 23 e também em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha? A ênfase, aqui eu vou pegar novamente os textos que eu citei da lei, né, do Pentateuco, para enfatizar com clareza o que os escribas e fariseus ensinavam. Então, Levítico 19, 12 diz assim: nem jureis falso pelo meu nome. Como eu disse, a ênfase na lei de Deus está em não jurar falso. Mas os escribas e fariseus davam a ênfase na continuidade do texto, ou seja, não jureis falso pelo meu nome. Então, para o judeu, o problema era não jurar pelo nome de Deus. A questão era o nome de Deus e não o juramento. Números 30, versículo 2 diz: quando um homem fizer voto ao Senhor teu Deus, ou juramento, não violará a sua palavra. A ênfase deveria recair em não violar a sua palavra, mas o judeu pegava fazer voto ao nome do Senhor. Ainda em Deuteronômio 23, 21, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. A ênfase deveria ser, não tardarás em cumpri-lo, ou seja, se empenhou a sua palavra, cumpra. Mas o judeu, principalmente o escriba e fariseu, pegava voto ao Senhor teu Deus. Portanto,
Para o judeu, o voto, principalmente o escriba e o fariseu, jurar falsamente para o judeu era uma profanação e não um perjúrio. Ou seja, para o judeu, jurar falsamente era profanar o nome de Deus, era usar o nome de Deus em vão e não mentir. E não empenhar a sua palavra desonestamente. Era este o ensino e o pensamento do judeu. O problema era tomar o nome de Deus em vão, em qualquer tipo de juramento. Por isso, o ensino dos escribas e fariseus, aqui em Mateus 23, criticado por Jesus, quando diz cegos, guia cegos. Ele diz assim: vocês juram pelo santuário e dizem que isso não é nada, mas pelo ouro do santuário você é obrigado a cumprir. Ora, o que é mais importante, o ouro ou o santuário? E depois ele diz: vocês juram pela oferta do altar, e a oferta é importante, mas o altar é muito mais importante, porque o altar santifica a oferta. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que tanto a oferta quanto o altar, tanto o ouro quanto o santuário pertencem a Deus, e ninguém tem direito de jurar por nada. É isso o que nós lemos em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre o juramento. Ele diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos pés de Deus, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um fio de cabelo branco ou preto, ou seja, nada nos pertence. Eu não posso jurar nem pela minha própria cabeça, pelo meu próprio fio de cabelo, nem pela minha própria vida, nem por nada e nem por ninguém. Por isso, Jesus vai trazer uma conclusão bem interessante, como vamos abordar. Portanto, os judeus distorciam toda a lei, dizendo que a ênfase deveria recair no nome de Deus e não na veracidade da palavra. Então, a crítica de Jesus, o fato de chamá-los de hipócritas, como ele diz com clareza, ou seja, vocês são mentirosos, falsos, incoerentes nos seus ensinos. Ele chama aqui nesse texto de Mateus 23, por 3 vezes de cegos, guia cegos. Ele diz isso no verso 16, no verso 17, depois no 19, dizendo: vocês são cegos, ou seja, ensinam heresia ao povo, ou não veem ou não querem ver a verdade, e ainda chama de tolos e insensatos, verso 17, ou seja, nécios, ignorantes com relação ao conhecimento e ao ensino da palavra de Deus. Por isso, a distorção dos escribas e fariseus, tão criticada por Jesus. Portanto, a lei de Deus diz: o juramento é a palavra verdadeira. Os escribas dizem: o juramento é a palavra falada diante de Deus, e tomar o nome de Deus em vão, isso é pecado. Qual é o ensino de Jesus com relação a tudo isso que nós temos ouvido? Mateus 5, verso 37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, ou eu digo sim, ou eu digo não. O que for além disso não vem de Deus, vem do maligno. A palavra maligno aqui tem 2 significados. O primeiro, talvez mais comum para a gente, seja o próprio Satanás, que é o pai da mentira. Ou seja, se sim é não e não é sim, isso vem do diabo. Porque de Deus sim é sim e não é não. Ou seja, o diabo é o pai da mentira. Então, aqueles que vivem na mentira, no engano, na ilusão, na falsidade, na hipocrisia, né, nas incoerências, né, esse vem do diabo. Então, essa seria a primeira interpretação, vem do diabo. Mas também a palavra maligno pode ser a intenção má do coração. Se a sua palavra não é verdadeira, isso é da carnalidade, isso é mal, é do seu coração enganoso, é do pecado que habita em você. Portanto, de uma forma ou de outra, não compete ao cristão verdadeiro e sincero, autêntico, que
profane a sua própria palavra, ou seja, diga algo e não cumpra, diga sim quando é não ou não quando é sim. Por isso Jesus traz o ensinamento correto, ou seja, o cristão não precisa do subterfúgio, usar do subterfúgio do voto ou do juramento por nada e por ninguém. A sua palavra deve ser sempre sincera e honesta e expressar realmente o que ele sente e vive. Eu não preciso ir além do sim ou do não. O caráter do cristão deve tornar totalmente desnecessário o juramento. A sua garantia é o seu estilo de vida. A sua garantia e a sua própria testemunha é a sua integridade. Quando diz sim, é sim, e quando diz não, é não. Não é preciso mentir ou enganar. Não é preciso exagerar. As hipérboles, muitas vezes, também são uma forma de engano, de engodo. Portanto, Jesus diz sim, sim, ou não, não. A crítica de Jesus ao ensino dos fariseus com relação às distorções cegas e hipócritas daqueles líderes religiosos é que eles juravam por uma coisa que não lhes pertencia, porque pertencia a Deus. E achavam que com aquilo poderiam enganar o povo, distorcendo a verdade. Se você for parar um pouco para pensar, o judeu fazia de tudo para usar da própria lei, para enganar as pessoas e levar alguma vantagem pessoal. Assim eram os escribas e fariseus. Usavam da lei de Deus para enganar o povo. Marcos capítulo 8 é muito claro com relação a isso, quando Jesus critica de novo os escribas e fariseus a respeito de uma lei criada por eles, o Corban, quando eles mentiam entregando coisas para a igreja ou para Deus, quando na verdade aquilo era um subterfúgio para poder não cumprir a lei do amor ou o cumprimento da lei que Deus havia determinado. Assim os fariseus e escribas iam mentindo através das suas palavras, através até dos seus próprios juramentos, e não empenhando a sua palavra sim, sim e não, não. Portanto, o problema maior desses religiosos era a hipocrisia, a falsidade, a ignorância. Eles eram cegos, eles traziam ensino errado e por isso, com certeza, sofreram a condenação de Deus quando os chama de hipócritas, guias cegos e tolos e insensatos. O que podemos concluir com tudo isso? Destaco duas conclusões para a gente guardar em nosso coração. A primeira é que a gente possa usar as nossas palavras sempre de forma agradável, de forma a construir, a edificar. Portanto, longe da nossa boca a mentira, o palavrão, a falsidade, a fofoca, coisas que menosprezam, que desprezam, coisas que distorcem com relação à verdade. Então, longe de nós qualquer tipo de palavras que não edificam, pelo contrário, palavras que destroem. Palavrão, né? Muitas pessoas que falam palavrão. Então, longe de nós, como cristãos, qualquer tipo de palavras torpes, palavras desagradáveis. Segunda lição, que é diretamente o que o texto coloca para a gente, sejamos honestos no nosso falar, sejamos verdadeiros no nosso falar. A nossa palavra seja de fato a palavra empenhada. Não precisamos de juramento, não precisamos de documentos, precisamos da verdade da palavra. Como Deus é verdadeiro e sincero na sua palavra, nós, como espelhos de Deus, como reflexos de Cristo Jesus, também precisamos ser verdadeiros na nossa palavra. Mesmo que a gente leve algum tipo de prejuízo, não voltamos atrás com a nossa palavra. Concluo com o Salmo 19, verso 14. Que diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use na verdade das nossas palavras, para que possamos, primeiro, engrandecer e honrar o nome de Deus, e depois edificarmos a vida das pessoas que estiverem próximas a nós. Verdade sempre, sim, sim, ou não, não, o que passar disso vem do maligno. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos abrir e estudar a Tua palavra. Que a verdade do Senhor esteja sempre em nós.
que as tuas palavras estejam transparecidas através de nós e que sejamos honestos no nosso viver diário. Ó Deus, longe de nós querermos empenhar a nossa palavra sem termos a necessidade ou precisarmos de um subterfúgio para embasar uma verdade. Pai, somos teus filhos, somos cristãos. A palavra do cristão deve ser suficiente. Nos ajude, Pai, a sermos com Cristo, sim ou não. O que passar disso vem do maligno. Nos ajude a viver de uma forma verdadeira e sincera, que a tua palavra habite em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida e família em nome de Jesus. Aleluia. Em tua presença, Tua doce presença, Senhor. tua presença, Tua presença. bendito seja o nome do Senhor. Santo Espírito és. Vem inundar e fazer em nós aquilo que somente o Senhor pode e sabe fazer.